Olá para você que acompanha o meu canal, sou Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a nossa avaliação semanal aqui para a quarta semana de novembro, de 22 a 28, onde a gente vai ter aqui uma fase crescente acontecendo no domingo, 22. Mas em termos de mudança planetária de signos, só a Lua mesmo começando a semana em Peixes e indo até Touro, tá? Mas a gente tem alguns momentos bem interessantes. Não é tão movimentada quanto a semana anterior, né? Mas vamos lá entender aqui no dia a dia. Então já peço desculpa um pouquinho, o áudio está com um pouco de eco, né? Eu estou numa sala aqui que a acústica ainda não está muito boa, né? Está um pouco vazia, daqui a pouco vai ficar melhor, tá? Bom, no dia 22 de novembro aqui, pessoal, a gente tem a Lua a 1h06 entrando em Peixes, né? Um ponto muito sensível, uma característica assim, oscilante de humor, mas muito sensível pensando na questão de absorção de condições do meio, né? A gente pode perceber que o clima do dia ele vai oscilando um pouco, às vezes numa sensação um pouco mais animada, otimista, em outros momentos nem muito, né? Mas é bastante permeável às condições do meio também. E depois, a 1h45, já em Peixes, a Lua vai formar um aspecto desafiador aqui com o Sol que acabou de ingressar em Sagitário. E essa quadratura, então, ela envolve os signos mutáveis com uma tendência de movimento e um Sol em Sagitário, tanto a Lua quanto o Sol estão dispostos por Júpiter, né? Júpiter rege Sagitário e rege Peixes, ele está em queda, numa característica totalmente realista, concentrada, né? Não muito expansiva, nem tanto para o fator idealista, aqui no caso de Sagitário, né? Ou da expansão, e também nem tanto para uma característica mais mística, filosófica e espiritual. Então, essa quadratura, eu penso muito que ela dificulta e incomoda muito nessa questão de frear um pouco essa permeabilidade que a gente vê da Lua em Peixes, né? Como temos então Júpiter aqui numa condição muito realista, ele fala de um impacto às vezes até desanimador um pouco, né? Em relação a alguns sonhos ou algumas visões, né? Como se ele jogasse um pouquinho de areia no ventilador em relação às nossas expectativas e tal, limitando um pouco mais. E às 2h43, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Vênus, né? Vênus também entrou em Escorpião na semana passada, e esse aspecto ele é muito sentimental mesmo, né? Bom, se a gente observar aqui, Vênus tem exaltação aqui no signo de Peixes, então ele intensifica, né, amplia essa questão sentimental, criativa, afetiva, mas muito profunda também, se a gente estiver avaliando as condições emocionais. O aspecto é harmonioso, então eu penso que ele favorece lidar com os temas afetivos, o que você precisa criar vínculo com alguma coisa, ou mesmo vestir a camisa, né, entrar com tudo em uma determinada situação, porque realmente tem uma característica de profundidade. No entanto, não é muito acelerado, ele não tem uma tendência muito produtiva, né? A gente está falando de dois astros com características femininas que são mais yin, né, do que yang, são yin, introspectivos mesmo, e isso vai favorecendo então lidar com os temas mais subjetivos, sentimentais, emocionais, afetivos. Para os temas práticos, a gente pode ter uma melhora em percepção mesmo, né? Se a gente estiver avaliando questões relativas a compras, a investimentos financeiros, coisas nesse sentido, pode facilitar um pouco a percepção sobre os assuntos, né? E no clima geral também a percepção fica um tanto elevada. E é muito boa também para os temas místicos e esotéricos, de certa maneira, ok? E no dia 22 a gente tem isso, né? Vocês perceberam que tudo aconteceu ali na madrugada. E no dia 23, o próximo aspecto da Lua vai acontecer só às 10h37, então ela vai ficar um tempão sem formar novos aspectos. E esse aspecto que ela vai formar é um trígono com Mercúrio, que continua ainda com essa classificação sentimental, mas ele amplia um pouco mais o fator criativo, né? Porque a gente tem os dois astros mentais aqui, Mercúrio e Lua, em signos de uma natureza fleumática, bem sensível, profunda, criativa, subjetiva e imaginativa, né? Então isso intensifica o potencial criativo. Se você tiver que lidar com situações que precisa dessa
dessa característica vai fazer com bastante facilidade. Mas mesmo lidando com os temas práticos, né, assuntos materiais, assuntos profissionais, rotina, procedimentos e coisas do tipo, vocês vão perceber esse potencial criativo, às vezes uma facilidade para encontrar alternativas, para ver as coisas por um outro processo, enfim, né? Amplia um pouco mais esse potencial da criatividade, porque a percepção ainda está muito elevada, tá? Então, a gente tem um tema bom aqui também, nesse dia 23. E temos Mercúrio disposto por Marte está aceleradinho, a Lua ainda continua disposta aqui por Júpiter, né? Então, a característica dos cardinais, Júpiter em signo cardinal, Marte em signo cardinal, impulsiona, mesmo com um tom por cima, assim, né? Subjetivo, criativo, ele impulsiona a realização, tá? Já no dia 24, eu coloquei o tema como realista. Vamos abrir tudo aqui para vocês entenderem. Temos 3 movimentos no dia 24, né? A Lua, que vai formar um aspecto harmonioso com Júpiter, depois com Saturno. Ela está aqui no finalzinho de Peixes, no início do dia, né? Então, ela vai formar esses 2 aspectos harmoniosos com Júpiter e Saturno. Bom, e assim, eu penso como uma característica realista, mas totalmente produtiva. Como a Lua está em Peixes, né? Então, como a gente já falou nos dias anteriores, disposta por Júpiter e vai formar um aspecto com o próprio Júpiter, a gente tem a condição de melhorar a capacidade de realização, né? A gente pode pensar, até no fator realista, eu penso que ele não choca, né? O aspecto é harmonioso, então não tem aquele choque de realidade, a gente tem a capacidade de vincular a criatividade com a produtividade mesmo, né? E o mais interessante é que depois desses 2 aspectos, a Lua ingressa em Áries, né? Então, Áries é um signo cardinal, tá com seu próprio regente ali também, tem uma tendência à ação, à atividade, impulsiona também o movimento, e por isso a gente tem essa característica realista aqui na terça, mas muito produtiva, tá? Então, ela não é desanimadora, não. Eu vejo as coisas fluindo. Talvez aqui no início do dia, ainda não muito rápido, né? Porque a gente está falando de um signo fleumático com melancólico, e essa mistura de fleumático com melancólico, ela é muito adaptável, às vezes até um pouco parada, né? Mas a realização acontece. No meu ponto de vista, não é tão ruim, não, para a produção. Depois que a Lua entra em Áries, ela vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, às 18 horas e 12 minutos. Esse trígono de Lua com o Sol é bem mais movimentado. Então, terça-feira começa meio devagar, no passo a passo, tal. Depois do meio-dia, a coisa acelera, tá? Acelera. E um trígono de Lua com o Sol, pegando os signos quentes, né? Ele impulsiona o movimento, impulsiona a realização, ele é agitado, né? A velocidade também se amplia um pouquinho. Mas é bastante interessante para inícios, né? E para tudo que precisa de impulso para a tomada da iniciativa. Então, dia 24 tem esse momento, né? Para começar, tem um momento, a gente está numa fase de nova para crescente, estamos num momento bom que a Lua está aumentando a luz, e esse aspecto traz, então, exatamente no horário de Brasília, às 18h12, traz um momento interessante aqui para realização, tá? Para início, para tomada de iniciativa, e a gente pode pensar que é uma tomada de iniciativa em qualquer área. No dia 25, vamos ver o que a gente tem aqui. 20 horas e 39, o primeiro aspecto da Lua vai acontecer às 20h39, né? Então, praticamente o dia quase todo aqui sem aspecto. E quando a gente tem isso, então a gente vai pegar o dia útil inteirinho sem aspecto, ele carrega a influência anterior ainda diminuindo bem. O que acontece, como eu sempre digo, é que a Lua vai começando a se aproximar da conjunção com Marte e ela continua trazendo esse impulso de realização e de iniciativa. O último aspecto que ela formou no dia 24 foi o trígono com o Sol, então ela se afastou do trígono com o Sol para chegar a uma conjunção com Marte. Então, tanto o Sol como o Marte têm uma natureza colérica, quente, que impulsiona a atividade, né? Então, a gente pode ter aqui, durante toda a quarta-feira, mas principalmente às 20h39, momentos muito bons para tomada de iniciativa, para inícios, para
usar característica de mais força, né? Ele fala da característica do ímpeto para resolver a situação. Se estiver lidando com uma situação em que você tenha que impor alguma coisa, colocar com um pouco mais de força, esse é o momento, né? Ele tem uma tendência bastante motivada e também autônoma, um pouco mais individual, né? Então tem muito forte essa característica entre terça e quarta-feira para os inícios, né? Para as coisas se desenrolarem, né? Então é um momento bom para a tomada da iniciativa. E no dia 25 a gente tem só esse aspecto. Agora no dia 26 muda um pouco o quadro, né? Porque os dois aspectos que a Lua vai formar são com os planetas que estão aqui em Capricórnio. Bom, então vocês viram que no dia 25, o único aspecto da Lua vai ser a conjunção com Marte, né? O único movimento, e depois disso ela não vai formar mais nada. Vai formar aqui 15 e 15, só uma quadratura com Júpiter e em seguida com Saturno. Bom, o que acontece é que ela está saindo desse movimento bem acelerado mesmo, com uma velocidade agitada, né? E que impulsionou e ativou bastante a questão de motivação e da iniciativa e do movimento do mundo mesmo, bem apressado, mas agora ela vai se deparar com uma característica um pouco mais lenta, principalmente porque Júpiter está disposto por Saturno, que está no seu próprio domicílio noturno, então ele não tem uma tendência muito expansiva, né? Mais concentrado material mesmo, está com uma tendência bem material, bem ligada à Terra e tal. E essa quadratura ela pode representar obstáculos, mas eu penso assim, nem sempre os obstáculos são grandes eventos desastrosos, são problemas muitas vezes cotidianos, coisas que precisam ser resolvidas. Então a quadratura tem exatamente esse tema de que no sentido eletivo evitem, né, para os inícios, porque pode representar sempre coisas a resolver, sempre se deparando com algum obstáculo, sempre se deparando com problemas, com situações. E no sentido previsional mesmo, uma quadratura de Marte com Júpiter e depois com Saturno, ela representa que a força encontra embate, né? Encontra objeções. Então é um dia em que a gente tende um pouco a um clima um pouco mais pesado, porque essa característica da Lua em Áries, né, disposta por Marte, ela é agitada, né? No humor, ela é muito apressada, muito rápida e se depara às vezes com rigidez externa, não é muito fácil no sentido previsional, né? Pode representar duras lutas, né? Momentos de situações que representam quebras, rompimentos, situações nesse sentido, né? Bom, no dia 27, na sexta-feira, eu coloquei que tem uma característica sedutora, porque meia-noite e 46 a Lua ingressa em Touro, exaltada ali, tem um ritmo bem calmo mesmo, né? E às 16h25, ali no meio da tarde, ela vai formar uma oposição a Vênus, Vênus regente de Touro aqui, Vênus em Escorpião, que é sedutor. Eu coloquei o tema como sedutor, mas não só pensando em fatores sexuais, né, nessa questão toda. Eu penso na sedução, no desejo, que tem um apelo muito forte com tudo. E todos os desejos que a gente tem. Você pode pensar em alimentação, em desejo de comer tal coisa, né, tal alimento. Um doce, por exemplo, né? Se amplia, um desejo de beber um pouco mais, um desejo de comprar, um desejo de qualquer coisa, até caindo mesmo no campo mais afetivo, sentimental ou sexual. Então, é difícil equilibrar essa questão dos desejos. Então, eu penso que essa quadratura, essa oposição, ela pede atenção no sentido eletivo, mesmo que Vênus tenha domicílio aqui no signo de Touro, para não exagerar mesmo, né? Porque ela cai num campo em que tem um apelo sedutor muito forte. Então, às vezes, a gente não consegue dizer não para aquilo que desejamos. E, principalmente para compras, merece muita atenção. Mas, enfim, no tema afetivo, se você estiver lidando com alguém que precisa seduzir, essa característica ela até impulsiona bastante a sedução, mas é uma oposição. E a oposição leva a Lua também para o ponto de queda dela, né? Então eu penso assim, tem que ter atenção em como usa a sedução para chegar até o outro, para que não caia numa coisa muito, muito pesada, né? Porque Vênus aqui está disposta por Marte, agressivo e tal.
para que não caia num campo muito impositivo, certo? Então a gente tem esse apelo sedutor pegando forte aqui no dia 27. Bom, então olha, marquem bem, 16 e 25, o último aspecto da Lua, e o que acontece no dia 28, já terceira semana que tem um sábado com a Lua fora de curso. A Lua não vai formar aspecto nenhum no dia 28. Na verdade, o único aspecto que a gente tem aqui no dia 28, às 23h51 no final do dia, ó, Mercúrio, sextil, Júpiter, esse aspecto. Então, Lua fora de curso, para início, tira do calendário, né? Início de atividade, tomada de iniciativas, grandes movimentos aqui, né, que representam mudança de curso para alguma coisa, esqueçam, né? Mantenha o foco nos assuntos cotidianos. Esse momento de Mercúrio em sextil com Júpiter, ele não é muito forte, né? Mercúrio aqui no signo de Escorpião pode ser bom para as análises, para a percepção, ele é muito fechado em termos de comunicação e expansão, mas é muito bom para pesquisa, para estudo, para análises em geral. E o aspecto formado com Júpiter, ele vai favorecer muito isso, né? Às vezes até em um tom mais místico, espiritualista, meditativo, por exemplo, mas ele puxa para dentro, né? Tanto Escorpião como Capricórnio são signos de uma natureza mais introspectiva, então ele não favorece muito o movimento externo. E mesmo para fala, expressão geral, ele é bem mais concentrado, né? Então, até que Júpiter saia de Capricórnio, ele está recebendo impacto um pouco, quer dizer, ele está oferecendo impacto pouco expansivo, pouco alegre, né? Porque ele é o grande benéfico e ele está bem limitado aqui para o alcance desse benefício todo. Agora, Júpiter já está bem pertinho de Saturno, né? Está chegando perto, esse momento acontece no mês de dezembro. E, enfim, até lá, então, ainda a gente tem um pouco desse quadro limitador de otimismo, de esperança. Isso pode representar, inclusive, notícias que vão surgindo que o sexto é um aspecto harmonioso, não são notícias ruins. Às vezes podem ser notícias que trazem coisas boas, mas não são as coisas, grandes coisas, né? São pequenas melhorias, por exemplo, ou pequenas conquistas, pequenas coisas que facilitam um pouco o jogo do cotidiano, ok? E, pessoal, é isso que a gente tem para esta semana, né? E aí, na semana que vem, a gente tem uma fase cheia acontecendo. Então, eu volto para falar aqui com vocês sobre a próxima semana. Um abraço para todo mundo. Até mais.